o surgimento da doutrina espírita e as mesas girantes. Nós estamos com o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Convido vocês a estar junto com a gente lendo esse livro, porque ele traz uma riqueza enorme de detalhes do surgimento da doutrina espírita, né, de toda essa história. E nele relata que alguns periódicos, né, como no texto de hoje que nós vamos ver, nos relatos de hoje, que eles não colocaram, mas colocaram os mais importantes. Então, imagina, né, naquela época o meio de comunicação, né, não era igual hoje e tinha já bastante conteúdo. Imagina se esse fenômeno acontecesse hoje, né? Então, ainda bem que já tinha sido descoberto, porque nós, né, já tinha sido revelado, né? Já pensou que seria nós sem todo esse conhecimento da doutrina espírita, não é mesmo? Bom, então hoje, dando sequência ao nosso livro, nós estamos no item 11 desse livro, que tem aqui como enunciado Robert Schumann e a mesa que lhe dá resposta. O movimento da mesa é real, diz o membro da Academia da Imprensa Folha de Portugal. O grande escritor Latino Coelho escreve longo trabalho sobre a epidemia das mesas girantes. Presencia os fenômenos da Rainha Elizabeth II da Espanha, as declarações de Lopes de Mendonça, a Revolução de Setembro e a referência do sábio Humboldt. Ele falando aqui que nessa história, né, ele não poderia deixar escapar o nome ilustre, que era do Robert Schumann. Ele era um representante da música romântica, nascido na Saxônia, e ele vem relatar que ele tinha uma mediunidade de audição, audiente, né? E aí ele traz um relato que foi feito em uma obra de Victor Bach, que ele conta que, espero pronunciar certo, né? Vasilevsky foi visitar Schumann e aí ele estava lendo um livro e ele pergunta para ele o que era o assunto do livro, né? E ele fala: não sabeis das mesas girantes? Como não? E ele fica agitado, né? Como ele relata, falando sobre as mesas, que elas sabem tudo, que elas falam sobre tudo, né? E aí quando ele viu que, né, ele estava ali prestando atenção, ele foi serenando ali o olhar e falando com mais tranquilidade, né? E ele comenta que ele foi perguntar para a mesa a sinfonia da nota dó, e a mesa, depois de um tempo, respondeu para ele de uma forma lenta. E ele falou para a mesa: mas está fora de compasso. Então a mesa fez o compasso verdadeiro, né? E ele tomou muito assim apreço por essa mesa, né? Então, por ele estar ali, ela responder a tudo que ela perguntava. E aí conta que Eugênie Schumann, que era a filha desse grande músico, ela fez uma obra intitulada, né, Schumann, Vida Romântica, Inquietudes Artísticas e Diário Íntimo, né? E ela fala que o espírito resistia muito ali em torno do pai dela, que era impossível, né, achar um sintoma ali de anormalidade, tudo que ele tinha. Por quê? De ser força magnética ou de alguma outra coisa. Porque em 1854 ele foi tendo alguns sintomas visíveis que eram ditos de loucura, né, que ele tinha. Algumas coisas que ele começou a ter de maneira brusca, de maneira violenta, né? E os médicos começaram a pesquisar. E eles falavam, tinham relatos que ele estava ali tendo um acesso, né, de loucura, ter alguns problemas mentais. E na verdade, né, hoje a gente tem o conhecimento que não se tratava disso, né? A gente sabe que teria uma entidade, uma espiritualidade ali que estava ao lado dele, que estava ali conversando com ele. E como sempre a gente vê, né, quando a pessoa fugia, entre aspas, dos padrões, né, quando eles tinham esse tipo de comunicação, quando elas tinham algumas atitudes grosseiras, tudo era ditos, né, como coisa demoníaca, loucura, onde tratavam as pessoas dessa maneira, né? E aí, dando sequência, a imprensa de Lisboa, em 15 de maio de 1853, lança um longo artigo, né, assinado por B do B, que ele fala que o movimento da mesa é real e que ela é evidente, né, que há muitas pessoas que são incrédulos
iriam acreditar, né? Que não tem como acreditar que são de forças magnéticas, de forças elétricas, né? Então, e que alguém teria ali, vamos dizer, arquitetado, né? Planejado todo esse movimento, porque muitas das pessoas que estavam em volta das mesas eram ignorantes, não tinham conhecimento do que estaria sendo feito. Então, não teria como ali duvidar. E aí um jornal português, em 18 de maio, publicou do grande escritor, né, o J.M. Latino Coelho, uma descoberta prodigiosa. Ele é um texto que ele traz, né, que ele fala até aqui que é da página 1 a 3 desse diário, e que foi feito, né, publicou em 19 de maio, a Revolução de Setembro. Ele vem trazer uma riqueza muito grande de detalhe, né? Falando que em todos os salões, em todos os cafés, em todas as reuniões acadêmicas, sarau de damas, o assunto da vez era o quê? As mesas giravam. Então, só falava desse assunto, não tinha outro assunto que tinha lá, porque você imagina, né? Olha a grandiosidade desse assunto, desse tema, né? As coisas vinham, entre aspas, acontecendo normal e de repente começa a se ter um monte de mesas girando, dando respostas e todo mundo queria entender, porque ninguém sabia como é que se fazia aquilo lá. E aí, nesse texto que ele traz uma riqueza de detalhes, falando, tipo assim, de uma pessoa por uma pessoa que estava em volta da mesa. Ele cita até uma mosca que pousou no nariz de uma das pessoas. Então ele traz toda essa riqueza, como as pessoas estão, como elas estão sentadas, como elas são. Então ele vai trazendo tudo isso em riqueza de detalhe. E aí ele fala, né, que de repente ali houve um sussurro primeiro, né, que acontece ali, que quebra aquele silêncio todo que tá, e a mesa ela começa a se mover. E aí ele fala que um curioso fato, né, que de fato a mesa começa a se mover lentamente. E ele fala, se o dedo mínimo da mão direita executa também, é sobreposto da mão esquerda do vizinho, né, o dedo mínimo da mão esquerda é sobreposto à mão direita ali do vizinho, né, a mão direita do vizinho, ela começa a se mover da esquerda para a direita. E se trocasse a posição, né, do dedo, então tava aqui, né, a mão esquerda sobre a direita do vizinho. Então ela ia começar a se mover da esquerda para a direita. E se invertesse, ela ia inverter o movimento. E ela começou de forma lenta e de repente ela começou a girar muito rapidamente, que eles que estavam ali em volta não conseguiram, né, controlar ali o movimento de rotação, que tiveram até que se erguer. E aí ele fala que é um fato, né, que envolveu todo mundo, né, que a princípio começaram com poucas pessoas e logo depois já estavam ali com várias pessoas, né, acadêmicos, engenheiros, professores, querendo descobrir o fato que tinha essa mesa girante, né, o que fazia essas mesas girarem, o que fazia se era o magnetismo, se era a eletricidade, o que estava por trás disso. E ele relata no fim, né, que a Academia de Ciências de Lisboa ainda não tinha se manifestado sobre a notícia, né, e que eles teriam que deixar ali a ciência de lado para poder entender o que estava ali acontecendo, né. Então, que ia gerar alguns conflitos, né, por conta disso, né, porque tudo a ciência explicava, tudo é eletromagnético, né, então, e eles sabiam que não tinha nada disso, não tinha nenhum magnetismo, então, como eles iam explicar? E ainda continuando na Revolução de Setembro, né, na seção do Correio Estrangeiro, fala que no dia 8 de maio, teve na Espanha, né, surgiu notícias que a Rainha Isabel II foi participar de um evento desses e ver com seus próprios olhos o movimento das mesas girantes, né, saber o que estava acontecendo ali, né. E depois, em 21 de maio, Lopes de Mendonça, ele publica falando sobre essas reuniões, que ele também comenta que as reuniões que estavam ali falando que era grande preocupação da sociedade, mas, né, ele fala que o próprio Humboldt dedica a sua inteligência à análise dessa descoberta
E ele fala que para ele não passa de eletricidade, né? Nada mais disso, né? E a Academia de Ciências também vem falar que nada mais é, junto com o senhor Lopes de Mendonça, que é uma modalidade da eletromagnética e a modalidade da eletricidade. Então, eles acreditam que existia uma força que fazia esse movimento. E ele cita aqui que até o próprio Allan Kardec, em meados de 1855, já tinha passado ali 2 aninhos, né, dos primeiros fatos ali, que ele também chegou ao ouvido dele, antes dele ver, né, claro, antes dele começar a estudar, que existia uma força, uma corrente magnética ou elétrica que fazia esse fluido ali, ocasionar esses giros das mesas. E ele foi mudar a sua opinião quando ele começou a ver, a estudar tudo isso, né? E aí ele fala, né, aqui finalizando, que foram feitos vários artigos, né, várias publicações, tanto na Espanha, em Portugal, sobre essas mesas que estavam girando, esses acontecimentos, né? Mas que esses foram os principais fenômenos aí na terra de Camões. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu acho um máximo esse livro, porque ele tem uma riqueza de detalhes, e confesso para vocês que eu leio umas 3, 4 vezes antes de fazer esse vídeo, para poder trazer um máximo de detalhe para vocês. Mas tem muito detalhe aqui, é uma história muito legal. E minha cabeça vai longe, parece que eu vou vivendo e minha cabeça vai criando as cenas de como seria esses acontecimentos, como foram feitos a história. Como aqui, né, ele relata tantos detalhes das pessoas que participaram desses movimentos das mesas, né, desses grandes acontecimentos. Um ótimo domingo a todos nós e mais uma vez